Olá, e aí? Você tem problema? Eu tenho vários. E ao longo da vida eu fui aprendendo a administrá-los, a resolvê-los e, sobretudo, trazendo para a vida um olhar mais assertivo, percebendo que os problemas, na verdade, eles nos ajudam a evoluir emocionalmente e em todos os sentidos da nossa vida. E são esses problemas do nosso dia a dia que nos forjam, né? Nos fazem ser quem somos. E também é a forma como a gente lida com esses problemas do nosso dia a dia é que a gente também vai construir aí uma vida melhor, uma vida que seja aquela vida que a gente quer viver. E aí, então, qual que é a importância da gente aprender a desenvolver as habilidades de resolução de problemas e como que a gente pode fazer isso? Bom, não sei se vocês sabem, no dia 30/8, às 20h30, eu vou palestrar sobre esse assunto. Então, a gente começa aqui no canal a falar de forma bem en passant sobre esse assunto e trazendo aí reflexões para que a gente comece a introduzir esse assunto para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é a resolução dos problemas e como que a gente pode, de certa forma, desenvolver a nossa habilidade aí de lidar com eles, mas mais do que lidar, para que a gente consiga resolvê-los de fato. Então, a importância da gente conseguir aí desenvolver essas habilidades é porque o nosso dia a dia nos demanda diversas resoluções, né? Começa por aí. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, na vida social, todos nós temos em grande parte do tempo que resolver problemas, né? Seja de convivência, seja no nosso profissional, no nosso dia a dia, na função que a gente exerce, seja aí nas funções que a gente escolheu para a nossa vida, a função de esposa, a função de pai, a função de mãe, a função de esposo, enfim. E aí a gente vai sendo colocado ao longo do nosso dia de frente para essas questões, né? Às vezes é um problema no trânsito, às vezes é como se organiza uma reunião, às vezes é como a gente organiza o horário de uma reunião, com o horário que a criança vai para a aula, com o horário que todo mundo tem que se resolver aí. Então, por que é importante a gente desenvolver essas habilidades? Para que a gente possa praticar a resolução dos problemas nas situações cotidianas e aí a gente vai saber como encontrar soluções para os problemas da casa, do trabalho. É também importante que a gente saiba aprender com os nossos erros, né? Ninguém nasce sabendo e a gente está aqui para evoluir, eu acredito nisso. E se a gente olhar para trás e olhar para quem a gente é hoje, a gente vai perceber o quanto os problemas foram, na verdade, ferramentas para que a gente se desenvolvesse. Então, é isso mesmo, a gente vai errar, a gente vai fazer escolhas que não são tão boas, mas é por isso, por causa dos erros, que a gente consegue hoje estar melhor, desenvolvido e também ser mais assertivo em tudo que a gente faz. A gente também precisa pensar nos problemas como essa ferramenta de melhora. Então, muitas vezes é necessário que a gente se afaste um pouco do problema para que a gente consiga olhar ele de fora e ter uma análise. E essa análise ela precisa envolver a capacidade de identificar e de entender o problema. Então, se a gente está com um problema lá no nosso trabalho, a gente precisa, às vezes, se afastar um pouco desse problema, fazer essa análise e perceber o que é, né? O que está acontecendo, identificar aquele problema, entender aquele problema. É o primeiro passo para que a gente consiga resolvê-lo. A partir de então, a gente pode, sendo um problema de ordem mais técnica, desenvolver uma pesquisa, né, que vai envolver aí a capacidade que a gente tem de coletar as informações relevantes para que a gente possa, de fato, compreender esse problema e, mais do que isso, olhar para ele como uma solução, né, buscando uma solução. Porque tem muitas vezes que a gente encontra pessoas na vida que ela não traz a solução, ela só traz o problema, né? E é importante que a gente seja a pessoa da solução
e não a pessoa do problema. Normalmente, o problema a gente já conhece, porque ele é um entrave, ele é um obstáculo, ele é aquilo que nos impede, de alguma forma, alcançar os nossos objetivos, seja de uma relação harmoniosa, seja de uma meta no trabalho. O problema, normalmente, ele tá ali para a gente ver, né? Mas a solução. E aí, para encontrar essa solução, a gente precisa também, além de pesquisar e tentar entender como é que esse problema surgiu, por que que ele existe, também ser criativo. Então, quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em quê? Em algo que se cria, né? Que é novo, mas não necessariamente. A gente precisa pensar que muitas vezes o que a gente precisa é de uma solução que caiba ali. Então, pode ser uma solução que a gente já viu em outros lugares, já viu em outros problemas e que a gente consegue colocar ali de forma pioneira, de forma nova naquela situação. Então, é também desenvolver essa capacidade de pensar fora da curva, né? Que a gente chama muito de fora da caixa, que é pensar nesse lugar que está fora daquilo que seria óbvio. Então, isso é pensar de forma criativa. Eu tenho que criar, ter um ineditismo? Não necessariamente. Você pode sim buscar uma solução numa outra circunstância e trazer para essa situação. Por exemplo, tem uma história bastante interessante de um velejador que tinha uma equipe, porque era atleta, né? E eles estavam tentando entender como que eles fariam para que a corda não congelasse, porque ele ia velejar em um lugar bastante frio, né, que existiam geleiras. E naquele debate ali, a equipe, né, pensando como que a gente vai fazer para poder não congelar a corda, porque se a corda congela, obviamente, ela perde a utilidade. E a empregada está limpando e está vendo a discussão da equipe. Um traz uma ideia, outro traz a outra, e as coisas mais ou menos inviáveis. Quando a empregada doméstica pede a palavra e fala: por que vocês não pintam a corda de preto? E aí, essa foi a solução criativa para uma circunstância que era totalmente inédita. Porque ninguém daquela equipe, apesar da técnica, apesar de toda a pesquisa, não conseguiu pensar de forma simples, objetiva e criativa para resolver o problema. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês, para que vocês possam perceber que ser criativo não é ser inédito, mas trazer aí com a vontade de solucionar o problema novas ideias que possam se encaixar ali na solução do problema que está colocado. Além da criatividade, a gente também precisa desenvolver a habilidade de comunicação. E que desafio, né? Porque isso aí envolve a capacidade de explicar o problema e também explicar para você o que seria a solução. Então, para que a gente consiga desenvolver essa capacidade de comunicação, nós precisamos ter clareza, né, que é entender o problema, entender por que ele surgiu, como ele surgiu e que problema é esse, falar sobre ele, né, explicar e mais qual é a solução que você propõe para esse problema. Então, e isso é importante também que a gente pense que comunicar-se não é apenas falar, mas é também ouvir. Né? Não dá para a gente também trazer um problema, explicar o problema, falar qual que é a solução e não estar aberto a ouvir. Comunicação é troca. Então, a gente precisa também entender que o outro, muitas vezes, pode trazer para nós uma solução criativa, uma solução simples. Imagina se os velejadores não tivessem dispostos a ouvir a empregada doméstica porque ela não é técnica, porque ela não é velejadora. Né? Eles não teriam ali uma solução simples, uma situação que eles precisavam solucionar. Então, é isso que a gente precisa pensar. Comunicar-se não é só dizer, mas comunicar-se é também ouvir. E a gente precisa desenvolver a capacidade de comunicação. Então, além da criatividade, além da comunicação, a gente precisa também, entendendo o problema, comunicando-se sobre ele, ouvindo também as soluções que são propostas, a gente precisa tomar decisões. E para tomar decisão, muitas vezes, a gente precisa sair de cima do muro. E a historinha de cima do muro é bem interessante,
que é a historinha onde estavam anjos e o demônio de um lado e o muro está lá, e a pessoa está lá em cima do muro. E os anjos falam, vem, vem, e o demônio está lá só parado olhando. E aí a pessoa que está em cima do muro fala, uai, por que o senhor aí, seu demônio, não fala nada? Aí ele falou assim, não, porque o muro já é meu. Ou seja, você que fica muito em cima do muro sabe, tanto quanto eu, que esse lugar é o lugar do inferno astral, é o lugar da dúvida, é o lugar da dificuldade interna, do sofrimento. Por isso que o demônio lá na historinha diz, o muro é meu. Por quê? Porque ele sabe que quem fica em cima do muro, na verdade, está vivendo internamente um inferno. Então, vamos pensar sobre isso e vamos tentar desenvolver a nossa capacidade de tomada de decisão, que é entender o problema, olhar para ele de forma criativa, comunicar-se sobre ele, né? Desenvolver essa capacidade de comunicação que é falar, mas é também ouvir, mas sobretudo que a gente tenha condições de se responsabilizar. Porque a gente muitas vezes tem a dificuldade de tomar decisão por medo da responsabilidade, por medo da consequência dessa responsabilidade. Então, vamos também trabalhar essa habilidade de tomar decisões. E para que a gente tenha uma ajuda, um auxílio para desenvolver essas habilidades necessárias para a resolução de problemas, é importante que a gente pense na colaboração coletiva. Então, se nós temos um problema na nossa casa, com a nossa família, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, se a gente tem um problema no trabalho com a equipe, de 1, de 2, de 10, de 20, com o chefe, com o coordenador, com o dono da empresa, que a gente tenha esse olhar de resolução em conjunto, que a gente não só deixe para o outro a responsabilidade de solução dos problemas, mas que a gente também se responsabilize pela solução dos problemas, né? O problema ele se cria, né? Ele está ali, a gente precisa entender que ele é nosso também, né? Tem a nossa parcela ali a nossa parcela de contribuição para que esse problema esteja ali. Então também nós precisamos trazer a nossa contribuição para a solução desses problemas. Então é pensar também numa forma coletiva de se resolver esses problemas. E o que a gente precisa evitar? Nós precisamos evitar as visões cognitivas. Alessandra, o que é essa cognição aí na nossa visão? Existem vários exemplos sobre as visões cognitivas, mas eu vou destacar 3 aqui para que a gente possa trazê-las para uma discussão mais profunda lá na frente. Tem aquela visão cognitiva que é o viés da confirmação. Nós precisamos evitar isso quando a gente pensa em solução de problemas, porque aquele viés da confirmação é uma tendência que a gente dá mais confiança à informação que a gente está localizada ali, mais no que a gente acredita, mais na nossa opinião. E aí a gente passa a ignorar as informações que vêm de fora e também toda a informação que contradiz aquilo que eu quero ou aquilo que eu acredito. E essa é uma visão cognitiva que é do viés da confirmação, ou seja, eu busco seja no outro, então eu quero que o outro me diga coisas que confirmem. É aquela pessoa que quer que a gente fale o que ela quer ouvir, mas ela não quer te ouvir, né? Seria essa a visão cognitiva do viés da confirmação. Ou quando a pessoa vai buscar numa pesquisa, ou quando ela vai buscar a resolução com outros pares, outras pessoas, ela está sempre buscando informações e considerando as informações que confirmam o que ela acredita e que confirmam o que ela quer. Então a gente precisa evitar esse tipo de postura quando a gente pensa em solução de problema, quando a gente pensa realmente na resolução do problema e não naquilo que a gente quer, naquilo que a gente prefere, naquilo que a gente acredita. E mais uma visão cognitiva que a gente também precisa evitar é o viés da disponibilidade. O que é isso? É uma tendência da gente tomar decisões com base nas informações que são mais facilmente disponíveis, ao invés da gente se dedicar um pouco mais a procurar informações que sejam confiáveis, precisas e relevantes sobre aquele assunto.
Então está disponível ali a fake news, está disponível ali a informação que é mais fácil, mais palatável, chegou no meu WhatsApp, né? Então quer dizer, esse aí é o viés da disponibilidade. Eu não vou buscar a fonte, eu não vou buscar realmente o que é que está acontecendo ali e qual que é a possibilidade de eu resolver esse problema. Mas eu vou pegar aquilo que está mais próximo de mim e vou fazer uso disso mesmo sem me dedicar a algo mais profundo para realmente ter uma informação que seja confiável, que eu realmente consiga solucionar o problema. E mais um exemplo de visão cognitiva que a gente também deve evitar é aquela que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. É aquela tendência da pessoa que ela sabe muito pouco sobre o assunto, ela nunca praticou, não sabe sobre nada daquilo, mas ela se superestima. Então, apesar dela não ter prática nenhuma no assunto, ela não sabe nada sobre aquele problema, ela não sabe nada sobre a solução daquele problema, mas ela se coloca numa circunstância, num lugar onde ela se superestima. Então, tudo aquilo que ela pensa sobre a situação, tudo aquilo que ela acha sobre aquela situação é o que é válido. Também devemos evitar ser essa pessoa na resolução de problemas. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente começar a falar aí sobre o nosso desenvolvimento. Meu nome é Alessandra Campos e vamos que vamos. Temos aí a nossa palestra do dia 30/8, não perca, está lá no Simpla, o ingresso, faça a sua contribuição, participe, traga também perguntas, vai ser muito bom a gente ter essa troca. Espero aí contribuir muito para que a gente possa cada dia mais evoluir. Essa é a proposta, tá certo? Até o nosso próximo vídeo.